Bendito seja o nosso Deus, perpetuamente, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Ti, ó Cristo nosso Deus, glória a Ti, Rei Celeste, Consolador, Espírito da Verdade, presente em toda parte, ocupando todo lugar, tesouro dos bens e dispensador da vida, vinde habitar em nós, purificai-nos de toda mancha e salvai nossas almas, Tu que és bom. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tende piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tende piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tende piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tende piedade de nós. Senhor, purifica-nos de nossos pecados. Mestre, perdoa as nossas iniquidades. Tu que és santo, cura pelo teu nome as nossas enfermidades e visita-nos. Senhor, tende piedade de nós. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois a Ti pertence o reino, a glória e a adoração, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Doxa Patricia Ioke Agio Pneumati Keninke Ainke Estuseonas Tuneonon. Amém. Vinde, adoremos e prostremos diante de Deus nosso Rei. Vinde, adoremos e prostremos diante de Cristo nosso Rei e nosso Deus. Vinde, adoremos e prostremos diante do próprio Cristo nosso Rei e nosso Deus. Quão numerosos, ó Senhor, os que atacam, quanta gente se levanta contra mim. Muitos me dizem, comentando a meu respeito, ele não acha salvação junto de Deus, mas és tu o meu escudo protetor, a minha glória que levanta a minha cabeça. Quando eu chamei em alto pelo Senhor, do Monte Santo ele me ouviu e respondeu. Eu me deito e adormeço, bem tranquila acordo em paz, pois o Senhor é o meu sustento. Não terei medo de milhares que me cercam, e furiosos se levantam contra mim. Levanta-te, ó Senhor, vinde salvar-me, tu que feristes em seu rosto os que me atacam, e quebrastes aos malvados os seus dentes. Em ti, Senhor, nós encontramos salvação, e repouse a tua bênção sobre o povo. Repreendei-me, Senhor, mas sem ira. Corrige-me, mas não com furor. Tuas flechas em mim penetrarão. Tua mão se abateu sobre mim. Nada resta de são no meu corpo, pois com muito rigor me trataste. Não há parte sadia em meus ossos, pois pequei contra ti. Ó Senhor, meus pecados me afogam e me esmagam, como um fardo pesado me oprime. Cheiram mal e supuram minhas chagas por motivo de minhas loucuras. Ando triste, abatido, encurvado, todo dia afogado em tristeza. As entranhas me ardem de febre, já não há parte sã no meu corpo. Meu coração grita e geme de dor, esmagado e humilhado demais. Conheceis meus desejos, Senhor, meus gemidos te são manifestos. Bate rápido meu coração, minhas forças estão me deixando, e sem luz os meus olhos se apagam.
Companheiros e amigos se afastam, fogem longe de minhas feridas. Meus parentes mantêm-se à distância. Armam laços os meus inimigos, que procuram tirar minha vida. Os que buscam matar-me ameaçam e maquinam traições todo dia. Eu me faço de surdo e não ouço. Eu me faço de mudo e não falo. Semelhante a alguém que não ouve e não tem a resposta de sua boca. Mas em ti, ó Senhor, eu confio e ouvireis meu lamento, ó meu Deus. Pois rezei, que não zombem de mim, nem se riam, seus pés me vacilam. O Senhor, eu estou quase caindo. Minha dor não larga um momento. Sim, confesso, Senhor, minha culpa. Meu pecado me aflige e atormenta. São bem fortes os meus adversários, que me vêm atacar sem razão. Quantos a que sem causa me odeiam, eles pagam o bem com o mal, porque busco o bem sem perseguem. Não deixeis o teu servo sozinho, ó meu Deus, ficai perto de mim. Vinde logo trazer-me socorro, porque tu és para mim a salvação. És tu, ó Senhor, meu Deus, desde a aurora ansioso te busco. A minha alma tem sede de ti, minha carne também te deseja como a terra sedenta e sem água. Venha assim contemplar-te no tempo, para ver tua glória e poder. Teu amor vale mais do que a vida, e por isso meus lábios te louvam. Quero, pois, te louvar pela vida e elevar para ti minhas mãos. A minha alma será saciada, como em grande banquete de festa. Cantará a alegria em meus lábios, ao cantar para ti meu louvor. Penso em ti no meu leito de noite, nas vigias suspiro por ti. Para mim fosse sempre um socorro, de tuas asas à sombra eu exulto. Minha alma se agarra em ti, com poder tua mão me sustenta. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a ti, ó Senhor. A ti clamo, Senhor, sem cessar. Todo dia e toda noite se eleva a ti o meu gemido. Chega a minha oração até a tua presença. Inclinai teu ouvido o meu triste clamor. Saturada de males se encontra minha alma. Minha vida chegou junto às portas da morte. Sou contado entre aqueles que descem a cova. Toda a gente me vê como um caso perdido. O meu leito já tenho no reino dos mortos, como um homem caído que jaz no sepulcro. De quem mesmo o Senhor se esqueceu, para sempre excluiu por completo da sua atenção. Ó Senhor, me puseste na cova mais funda, nos locais tenebrosos da sombra da morte. Sobre mim cai o peso do teu furor, tuas ondas enormes me cobrem e me afogam. Afastas de mim meus parentes e amigos, para eles tornei-me objeto de horror. Eu estou aqui preso e não posso sair, e meus olhos se gastam de tanta aflição. Clamo a ti, ó Senhor, sem cessar. Todo dia minhas mãos para ti se levantam em prece. Para os mortos acaso fareis milagres? Poderiam as sombras erguer-se e louvar-te? No sepulcro haverá quem te cante o amor e proclame entre os mortos a tua verdade. Tuas obras serão conhecidas nas trevas, tua graça no reino onde tudo se esquece. Quanto a mim, ó Senhor, clamo a ti na aflição, minha prece se eleva a ti desde a aurora, porque tu, ó Senhor, rejeitais a minha alma? E por que escondeis tua face de mim? Moribundo e infeliz desde o tempo da infância, esgotei-o ao sofrer sob o teu terror. Tua ira violenta caiu sobre mim, o teu pavor reduziu-me a um nada. Todo dia me cercam quais ondas revoltas, todos juntos me assaltam, me prendem e me apertam. Afastas de mim os parentes e amigos, e por meus familiares só tenho as trevas. Bendize a minha alma ao Senhor e todo o meu ser. Teu santo nome, bendize a minha alma ao Senhor, não se esqueça de nenhum de teus favores.
pois ele te perdoa toda culpa e cura toda a tua enfermidade. Da sepultura ele salva a tua vida e te cerca de carinho e compaixão. De bens ele sacia a tua vida e te torna sempre jovem como a águia. O Senhor realiza obras de justiça e garante o direito aos oprimidos. Revelou os seus caminhos a Moisés e aos filhos de Israel, seus grandes feitos. O Senhor é indulgente, é favorável, é paciente, é bondoso e compassivo. Não fica sempre repetindo as suas queixas, nem guarda eternamente o seu rancor. Não nos trata como exigem nossas faltas, nem nos pune nem em proporção às nossas culpas. Quanto os céus, por sempre, a terra se eleva. Tanto é grande o seu amor aos que o temem. Quanto disca o nascente do poente, tanto afasta para longe nossos crimes. Como um pai se compadece de seus filhos, o Senhor tem compaixão dos que o temem, porque sabe de que barro somos feitos, e se lembra que apenas somos pó. Os dias do homem se parecem com a erva, ela floresce como a flor dos verdes campos, mas apenas sopra o vento, ela se esvai. Já nem sabemos onde era seu lugar, mas o amor do Senhor Deus, por quem o teme, é de sempre e perdurar para sempre. E também sua justiça se estende por gerações até os filhos dos seus filhos, aos que guardam fielmente sua aliança e se lembram de cumprir os seus preceitos. O Senhor pôs o seu trono lá nos céus e abrange o mundo inteiro seu reinado. Bendizei ao Senhor, Deus, seus anjos todos, valorosos que cumprem as suas ordens, sempre prontos para ouvir a sua voz. Bendizei ao Senhor Deus os seus poderes, seus ministros, que faceis sua vontade. Bendizei obras todas do Senhor em toda parte onde se estende o seu reinado. Bendizei a minha alma ao Senhor. Ó Senhor, escutai minha prece. Ó meu Deus, atendei minha súplica. Respondei-me, ó Deus fiel, escutai-me por tua justiça. Não chameis o teu servo a juízo, pois diante da tua presença não há justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue a minha alma, ele esmaga no chão minha vida e me faz habitante das trevas, como aqueles que há muito morreram. Já em mim o alento se extingue, o coração se comprime em meu peito. Eu me lembro dos dias de outrora e repasso as tuas ações, recordando os teus prodígios. Para ti minhas mãos eu estendo, minha alma tem sede de ti, como a terra sedente sem água. Escutai-me depressa, Senhor, o espírito em mim desfalece, não escondeis tua face de mim. Se o fizer, já posso contar-me entre aqueles que descem a cova. Fazei-me cedo sentir teu amor, porque em ti coloquei minha esperança. Indicai-me o caminho a seguir, pois a ti eu elevo a minha alma. Libertai-me dos meus inimigos, porque tu és meu refúgio, Senhor. Tua vontade ensinai-me a cumprir, porque és o meu Deus e Senhor. Teu Espírito bom me dirija e me guie por terra bem plana. Por teu nome e por teu amor conservai, renovai minha vida. Pela tua justiça e clemência arrancai a minha da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a ti, ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a ti, ó Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a ti, ó Senhor. Nosso Deus e nossa esperança, glória a ti. Em paz oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Pela excelsa paz e a salvação de nossas almas, roguemos ao Senhor. Kyrie eleison. Pela paz do mundo inteiro, pela reta constituição das santas igrejas de Deus e pela união de todos, roguemos ao Senhor. Kyrie eleison.
Por esta casa santa e por todos que nela entram com fé, devoção e temor de Deus, roguemos ao Senhor. Kyrie eleison. Por nosso Pai, arcebispo metropolita Atanásio, pela venerável ordem dos sacerdotes e dos diáconos em Cristo, e por todo o clero e o povo, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Por este país protegido por Deus, seu governo, forças armadas e por todo o seu povo, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Por esta cidade e por todas as cidades e vilas, e pelos fiéis que nelas residem, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Pela salubridade do ar, pela abundância dos frutos da terra, e por tempos pacíficos, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Pelos viajantes, doentes, aflitos e encarcerados, e pela sua salvação, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Para que sejamos livres de toda ira, perigo e necessidade, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Protegei-nos, salvai-nos e tem piedade de nós, e preservai-nos, ó Deus, pela vossa graça. Amém. Comemorando a Santíssima, Puríssima, bendita e gloriosa Senhora, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria e todos os santos, recomendemo-nos mutuamente uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo Deus. Kyrie. Pois a Ti pertence toda a glória, honra e adoração, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. O Senhor Deus a nós se revelou, bendito que vem em nome do Senhor. Glorificai ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. O Senhor Deus a nós se revelou, bendito que vem em nome do Senhor. Tentaram-me, perseguiram-me, mas eu venci em nome do Senhor. O Senhor Deus a nós se revelou, bendito que vem em nome do Senhor. Não morrerei, mas viverei e anunciarei as obras do Senhor. O Senhor Deus a nós se revelou, bendito que vem em nome do Senhor. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. O Senhor Deus a nós se revelou, bendito que vem em nome do Senhor. Da parte do Senhor é isto, e que maravilhas Ele fez ante nossos olhos. O Senhor Deus a nós se revelou, bendito que vem em nome do Senhor. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. E para que sejamos dignos de escutar o Santo Evangelho, supliquemos a nosso Senhor e Deus. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Sophia Orphia consumento agio Evangelio. Paz a todos. E ao teu Espírito. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Lucas. Prosconem. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Naquele tempo estava próxima a festa dos pães sem fermento, que se chamava Páscoa. Os sumos sacerdotes e os escribas procuravam uma ocasião para matar Jesus, pois tinham medo do povo. Satanás havia entrado em Judas, chamado Iscariotes, um dos 12. Judas foi tratar com os sumos sacerdotes e com os oficiais da guarda do templo sobre o modo de entregá-lo. Eles ficaram contentes e combinaram dar-lhe dinheiro.
Judas concordou e procurava ocasião oportuna para o entregar, sem a presença do povo. Chegou, pois, o dia da festa dos pães sem fermento, em que se devia matar o cordeiro pascal. Jesus enviou Pedro e João, dizendo-lhes: Ide preparar-nos a ceia da Páscoa. Eles perguntaram-lhe: Onde queres que a preparemos? Respondeu-lhes: Entrando na cidade, virá ao vosso encontro um homem carregando um cântaro de água. Segui-o até a casa em que entrar e dizei ao dono da casa: O mestre te manda perguntar: Onde está a sala em que vou comer a ceia da Páscoa com os meus discípulos? Ele vos mostrará uma grande sala mobiliada, no andar de cima. Fazei ali os preparativos. Eles foram e acharam tudo como lhes dissera, e prepararam a ceia da Páscoa. Ao chegar a hora, Jesus se pôs à mesa com os apóstolos e lhes falou: Desejei ardentemente comer esta ceia da Páscoa convosco antes de sofrer. Pois eu vos digo, nunca mais a comerei até que ela se realize no reino de Deus. Tomando um cálice, deu graças e disse: Tomai este cálice e distribuí entre vós, pois eu vos digo, não mais beberei deste vinho até que chegue o reino de Deus. E tomando um pão, deu graças, partiu e deu-lhes dizendo: Isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois de haver ceado, tomou o cálice dizendo: Este cálice é a nova aliança em meu sangue, derramado por vós. Eis, porém, que a mão de quem me vai entregar está comigo à mesa. Pois, segundo está determinado, o Filho do Homem vai morrer, mas ai daquele homem por quem ele é entregue. Eles começaram a perguntar uns aos outros: quem dentre eles haveria de fazer uma coisa destas? Surgiu entre eles uma discussão sobre quem deles deveria ser considerado maior. Jesus disse-lhes: Os reis das nações as dominam, e os que exercem autoridade são considerados benfeitores. Entre vós não seja assim. Ao contrário, o maior entre vós seja como o menor, e quem manda, como quem serve. Pois quem é o maior, quem está sentado à mesa ou quem serve? Não é quem está sentado à mesa? Pois eu estou no meio de vós como aquele que serve. Vós sois os que permanecestes comigo nas minhas tentações. Eis porque eu confio a vós o reino, assim como o Pai o confiou a mim. Assim comereis e bebereis à minha mesa no meu reino, e vos sentareis em tronos, como juízes das 12 tribos de Israel. Simão, Simão, Satanás vos procurou para vos peneirar como trigo, mas eu orei por ti, para que tua fé não falhe. E tu, uma vez convertido, confirma os irmãos. Respondeu Simão: Senhor, estou pronto para ir contigo não só à prisão, mas até à morte. Jesus lhe disse: Pedro, eu te digo, que antes que hoje o galo cante, por 3 vezes negarás que me conheces. E perguntou-lhes: Quando vos enviei sem bolsa, nem sacola, nem sandálias, faltou-vos alguma coisa? Nada, responderam eles. Jesus acrescentou: Pois agora quem tiver bolsa, que a pegue, e também a sacola. E quem não tiver, venda o manto e compre uma espada. Pois eu vos digo que se deve cumprir em mim a seguinte escritura: Foi contado entre os criminosos, pois aquilo que me diz respeito está para realizar-se. Eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. E Jesus lhes respondeu: É o bastante. Ao sair, Jesus dirigiu-se como de costume para o Monte das Oliveiras. E os discípulos também o seguiram. Amém. Glória a ti, Senhor. Glória
tua misericórdia. Isto te pedimos pelas súplicas de nossa irrepreensível Senhora, a Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, pelo poder da preciosa e vivificante cruz, pela intercessão das veneráveis e incorpóreas potestades celestes, do venerável profeta e glorioso e precursor João Batista, dos santos gloriosos apóstolos, de nossos santos pais, os grandes pontífices e doutores da Igreja, Basílio Grande, Gregório Teólogo e João Crisóstomo, dos santos e justos progenitores de Cristo Deus, Joaquim, Ana e de todos os santos, nós te suplicamos, Senhor de infinita misericórdia, escuta a nossa oração e tende piedade de nós. Kyrie eleison, 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 Kyrie eleison. Pela misericórdia, compaixão e grande amor de teu Filho unigênito, com o qual és bendito, juntamente com o teu Santíssimo, bom e vivificante Espírito, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Bendito seja o nosso Deus, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tende piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tende piedade de nós. Santo Deus, Santo poderoso, Santo imortal, tende piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tende piedade de nós. Senhor, purifica-nos de nossos pecados. Mestre, perdoa as nossas iniquidades. Tu que és santo, cura pelo teu nome as nossas enfermidades e visita-nos. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Pois a ti pertence o reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Tende piedade de nós, ó Deus, tende piedade de nós, porque carecemos de qualquer defesa e justificativa para nossos pecados. Por isso te fazemos esta súplica,
tende piedade de nós. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Deus, revela os nossos pecados, olha para nós com clemência, livra-nos de nossos inimigos, porque Tu és nosso Pai, nós somos o Teu povo, somos obra de Tuas mãos, e por isso invocamos o Teu nome. Agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Abre-nos a porta da misericórdia, ó bendita Mãe de Deus, porque somente com Teu auxílio podemos ser libertos de toda opressão, porque Tu és o refúgio dos pecadores. Vinde, adoremos a nosso Deus. Vinde, adoremos e prostremos diante de Cristo, nosso Rei. Vinde, adoremos e prostremos diante de Cristo, nosso Rei e nosso Deus. Ó Senhor, escutai minha prece. Ó meu Deus, atendei minha súplica. Respondei-me, ó Deus fiel, escuta-me por Tua justiça. Não chameis o Teu servo a juízo, pois diante da Tua presença não é justo nenhum dos viventes. O inimigo persegue minha alma, ele esmaga no chão minha vida e me faz habitante das trevas. Como aqueles que há muito morreram, já em mim o alento se extingue, o coração se comprime em meu peito. Eu me lembro dos dias de outrora e repasso as Tuas ações, recordando os Teus prodígios. Para Ti minhas mãos eu estendo. Minha alma tem sede de Ti como a terra sedenta e sem água. Escuta-me depressa, Senhor. O espírito em mim desfalece. Não escondeis Tua face de mim. Se o fizer, já posso contar-me entre aqueles que desceram a cova. Fazei-me cedo sentir Teu amor, porque em Ti coloquei minha esperança. Indicai-me o caminho a seguir, pois a Ti eu elevo a minha alma. Libertai-me dos meus inimigos, porque Tu és meu refúgio, Senhor. Tua vontade ensinai-me a cumprir, porque és o meu Deus e Senhor. Teu Espírito bom me dirige e me guie por terras bem planas. Por Teu nome e por Teu amor conservai, renovai a minha vida pela Tua justiça e clemência, arrancai a minha da angústia. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Aleluia, 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 doxa sio Theos. Aleluia, 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 doxa sio Theos. Aleluia, 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 doxa sio Theos. Eibissimum Kyrie, doxa si. Senhor, tende piedade de nós e por misericórdia ouve-nos. Nós te rogamos pela paz, saúde, vida, cura, perdão e salvação de Teus servos, arrependidos de seus pecados. Dá perdão para suas faltas voluntárias e involuntárias, pois Tu és misericordioso e filântropo. Por isso te rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Tende piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão do Teu amor purificai-me, lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Eu reconheço toda a minha iniquidade, o meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra Ti, só contra Ti que eu pequei e pratiquei o que é mal aos Teus olhos. Mostrai assim quanto é justos na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade, em pecado já minha mãe me concebeu. Mas Tu amais os corações que são sinceros. Na intimidade me ensinais sabedoria. Aspergi-me sempre puro do pecado, e mais branco do que a neve ficarei. Fazei-me ouvir cantos de festa e alegria, e exultarão estes meus ossos que esmagastes. Desviai o Teu olhar dos meus pecados e apagai todas as minhas transgressões. Criai em mim um coração que seja puro. Dai-me de novo um espírito decidido. Ó Senhor, não me afasteis de Tua face, nem retireis de mim o Teu Santo Espírito. Dai-me de novo a alegria de ser salvo, e confirmai-me com espírito generoso. Ensinarei Teu caminho aos pecadores, e para Ti se voltarão os transviados. Da morte como pena libertai-me, e minha língua exultará a Tua justiça. Abre meus lábios, ó Senhor, para cantar, e minha boca anunciará o Teu louvor.
pois não são de teu agrado os sacrifícios, e se oferto um holocausto rejeitais. Meu sacrifício é minha alma penitente. Não desprezeis um coração arrependido. Sede benigno com Sião por tua graça. Reconstrói Jerusalém os seus muros, e aceitareis o verdadeiro sacrifício, os holocaustos e oblações em teu altar. Mais venerável que os querubins, e mais gloriosa que os serafins, que ilibadamente deste a luz ao Verbo de Deus. Tu és verdadeiramente Mãe de Deus, e nós te glorificamos. Ó bondoso, ouve com clemência as súplicas dos que estão reunidos hoje neste templo, e unge com o divino azeite teus arrependidos servos. Amém. Ó afetuoso filântropo, tu que concedeste a graça aos teus apóstolos e discípulos de curar os sofrimentos dos enfermos com azeite santo, regenera, pois, os teus servos que esperam em ti. Amém. Em paz oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Pela excelsa paz e a salvação de nossas almas, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Pela paz do mundo inteiro, pela reta constituição das santas igrejas de Deus e pela união de todos, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Por esta casa santa e por todos que nela entram com fé, devoção e temor de Deus, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Pelos piedosos cristãos ortodoxos, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Por nosso Pai Arcebispo Metropolita Atanásio, pela venerável ordem dos sacerdotes e dos diáconos em Cristo, e por todo o clero e o povo, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Para que este azeite seja abençoado, pelo poder e pela descida do Espírito Santo, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Para que os servos de Deus, arrependidos de seus pecados, recebam a visita do Altíssimo, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Para que a graça do Espírito Santo desça sobre eles, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Para que sejamos livres de toda tribulação, ira, perigo e necessidade, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Ampara-nos, salva-nos, tem piedade de nós e guarda-nos, ó Deus, pela tua graça. Amém. Comemorando a Santíssima, Puríssima, bendita e gloriosa Senhora nossa, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria e todos os santos, encomendemo-nos mutuamente uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo Deus. Si Kyrie. Pois a ti pertence toda a glória, honra e adoração, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Ó Senhor, que piedosamente curas todas as doenças do corpo e da alma, concede-nos pela tua bondade e compaixão a santificação deste azeite, para que possa ser usado na cura e redenção do gênero humano, livrando de todos os sofrimentos da alma e do corpo, para que seja glorificado o teu santíssimo nome, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Venha a nós, Senhor, tua misericórdia. Alegra-vos justos no Senhor. Estejamos atentos. Leitura da Epístola de São Tiago. Sabedoria. Irmãos, tomai por modelo de paciência e coragem
os profetas que falaram em nome do Senhor. Vós sabeis que felicitamos os que suportam os sofrimentos. Ouvistes a respeito da paciência de Jó e conheceis a fim o que lhe deu o Senhor, pois o Senhor é misericordioso e compassivo. Sobretudo, meus irmãos, abstemo-vos de jurar, mas jureis nem pelo céu nem pela terra, nem empregueis qualquer outra forma de juramento. Vosso sim seja sim, vosso não seja não. Assim não caireis em juízo. Alguém entre vós está sofrendo? Então reze. Está alegre? Então cante louvores. Há algum enfermo? Mande então chamar os presbíteros da igreja que façam orações sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. A oração da fé salvará o enfermo, e o Senhor o levantará, e se tiver cometido pecado, será perdoado. Confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode a oração do justo. Amém. Paz a ti, leitor. Quero entoar misericórdia e justiça para ti, Senhor. Aleluia. 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 Sabedoria, fiquemos atentos e ouçamos o Santo Evangelho. Paz a todos. E ao teu Espírito. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Lucas. Proscomem. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Naquele tempo, um doutor da lei se aproximou de Jesus e, querendo testá-lo, perguntou-lhe: Mestre, o que devo fazer para alcançar a vida eterna? Jesus lhe respondeu: O que está escrito na lei? Como é que tu a lês? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a alma, com todas as tuas forças e com toda a tua mente, e o próximo como a ti mesmo. Jesus então lhe disse: Respondeste bem, faze isso e viverás. Mas, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Jesus respondeu: Um homem descia de Jerusalém a Jericó. Pelo caminho, caiu nas mãos de assaltantes. Estes, depois de lhe tirarem tudo e de o espancarem, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso descia pelo mesmo caminho um sacerdote. Vendo-o, desviou-se dele. Do mesmo modo, um levita, passando por aquele lugar, também o viu e passou adiante. Mas um samaritano que estava de viagem chegou até ele. Quando o viu, ficou tomado de compaixão. Aproximou-se, tratou das feridas, derramando nelas azeite e vinho. Depois colocou-o em cima da própria montaria, conduziu-o à pensão e cuidou dele. Pela manhã, tirando 2 moedas de prata, deu ao dono da pensão e disse-lhe: Cuida dele, e o que gastares a mais, na volta te pagarei. Na tua opinião, quem destes 3 se tornou próximo daquele que caiu nas mãos dos assaltantes? Ele respondeu: Aquele que teve pena dele. Então lhe disse Jesus: Vai e faze tu também o mesmo. Amém. Glória a ti, Senhor. Glória a ti.
Senhor, tende piedade de nós e por misericórdia ouve-nos. Nós te rogamos pela saúde, vida, cura, perdão e salvação de teus servos, arrependidos de seus pecados. Dá perdão para as nossas faltas voluntárias e involuntárias, pois tu és misericordioso e filântropo. Por isso te rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos ao Senhor, que é eleison. Ó Deus eterno e imortal, Santo dos Santos, tu que enviaste teu unigênito Filho para curar todas as enfermidades e fraquezas de nosso corpo e alma, santifica este azeite para que teus servos, que com ele forem ungidos, recebam a salvação perfeita e se tornem herdeiros dos bens celestiais, pois é de ti, Senhor, que esperamos misericórdia e salvação. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Segunda leitura. O Senhor é minha força e meu vigor. O Senhor me castigou severamente, mas não me entregou à morte. Sabedoria. Leitura da Epístola de São Paulo aos Romanos. Estejamos atentos. Irmãos, nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não olhar apenas para nosso interesse. Cuide cada um de contentar o próximo para seu bem, para sua edificação, pois Cristo não procurou o que lhe agradava, segundo está escrito: sobre mim cairão os insultos dos que te ultrajavam, pois tudo o que está escrito foi escrito para nossa instrução, a fim de que, pela paciência e consolação das Escrituras, permaneçamos firmes na esperança. Que o Deus da paciência e consolação vos dê harmonia de sentimentos em Cristo Jesus, para que unânimes glorifiquemos com uma só voz a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, acolhei-vos uns aos outros, como Cristo vos acolheu a vós, para a glória de Deus. Amém. Paz a ti, leitora. Camparei eternamente os favores do Senhor. Aleluia. 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 Sabedoria, fiquemos atentos e ouçamos o Santo Evangelho. Paz a todos. E ao teu Espírito. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Lucas. Proscomem. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Naquele tempo, Jesus estava passando na cidade de Jericó. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores do imposto. Procurava ver Jesus, mas não conseguia, por causa da multidão, pois era muito baixo. Correndo na frente, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois tinha de passar por ali. Ao chegar ao lugar, Jesus olhou para cima e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois hoje eu devo ficar em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Ao ver isso, todos começaram a resmungar. Ele foi hospedar-se na casa de um pecador. Zaqueu, entretanto, de pé, disse ao Senhor: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se em alguma coisa prejudiquei alguém, vou restituir 4 vezes mais. Disse-lhe Jesus: Hoje a salvação entrou nesta casa, porque também este é um filho de Abraão, pois o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Amém. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Ainda em paz, oremos ao Senhor, que lhe é eleison.
ampara-nos, salva-nos, tende piedade de nós e guarda-nos, ó Deus, pela tua graça. Amém. Comemorando a Santíssima, Puríssima, Bendita e Gloriosa Senhora Nossa, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, e de todos os santos, encomendemos mutuamente uns aos outros, e toda a nossa vida a Cristo Deus, se quiser. Porque a ti pertencem o poder, o reino, a força e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos ao Senhor, Kyrie eleison. Ó Senhor Altíssimo, para quem todos se ajoelham, fonte de sabedoria, de vontade e misericórdia, que firmaste teu trono no céu e teu império domina o universo, nós te pedimos, ó Senhor, inclina teus ouvidos para teus humildes ministros e ouve as nossas preces, no sentido de oferecer em teu sagrado nome este azeite santo, para que ele, pela tua graça e bênção, sirva de remédio aos teus servos. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Terceira leitura. O Senhor é minha luz, minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a fortaleza, minha vida. Perante a quem temerei? Sabedoria. Leitura da primeira epístola de São Paulo aos Coríntios. Estejamos atentos. Irmãos, vós sois o corpo de Cristo, e cada um como parte é membro. Há um Deus contínuo na Igreja, primeiro apóstolo, segundo profeta, terceiro doutores, depois o poder dos milagres, as graças de cura, de assistência e de governo, de fala em línguas estranhas. São todos apóstolos? São todos doutores? Têm todos o poder de fazer milagres? Têm todos o dom de curar doenças? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Aspirai aos melhores dons, e ainda quero mostrar um caminho melhor. Se falar a língua dos homens e anjos, mas não tiver a caridade, são como bronze ou tímpano que redime. E se possuir o dom da profecia e conhecer a todos os mistérios e toda a ciência e alcançar tanta fé que chegue a transportar montanhas, mas não tiver a caridade na vida, nada sou. E se repartir toda a minha fortuna e entregar o meu corpo ao fogo, mas não tiver caridade, nada disso me aproveita. A caridade é paciente, a caridade é benigna, não é invejosa, a caridade não é orgulhosa, não se ensoberbece, não é
não é descortês, não é interesseira, não se imita, não guarda rancor, não se alegra com a injustiça, mas se compraz com a verdade. Tudo desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo tolera. A caridade nunca acabará. Paz a ti, leitor. Em ti, Senhor, meu refúgio, que eu jamais seja decepcionado. Aleluia. 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 A sabedoria, fiquemos atentos e ouçamos o Santo Evangelho. Paz a todos. E ao teu Espírito. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Mateus. Proscomem. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Naquele tempo, Jesus convocou os 12 discípulos e deu-lhes poder sobre os espíritos impuros para os expulsarem e para curarem toda enfermidade e doença. Estes 12, Jesus os enviou com estas recomendações: não sigais pelos caminhos dos pagãos, nem entreis em cidade de samaritanos. Ide diante as ovelhas perdidas da casa de Israel. Pelo caminho proclamai que está próximo o reino dos céus. Curai os enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expulsai os demônios. Recebestes de graça, dai de graça. Amém. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Senhor, tende piedade de nós e por misericórdia ouve-nos. Nós te rogamos pela paz, saúde, vida, cura, perdão e salvação de teus servos, arrependidos de seus pecados. Dá perdão para as nossas faltas voluntárias e involuntárias, pois tu és misericordioso e filântropo, por isso te rendemos glória. Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Sim, ó afetuoso Pai, perdoador de nossas maldades, embora não desconheças a nossa inclinação que desde a infância o ser humano tem para o mal, não desejas a morte para os pecadores, mas sim dar-lhes sempre nova oportunidade de viver a santidade. Tu que encarnaste para tirar os pecados do mundo e disseste: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Portanto, é motivo de grande alegria no céu quando um pecador se arrepende de seus pecados. Tu que não recusaste que a mulher adúltera lavasse os teus pés com suas lágrimas, olha para nós, ó doce Senhor, nesta hora, e envia o teu Espírito Santo sobre os teus filhos arrependidos e perdoa-nos de todos os erros e faltas, seja por ação ou pensamento. Purifica-nos de todas as máculas e conserva-nos no teu caminho para acatar tuas ordens, e que teu santo nome seja louvado, pois tu és a nossa salvação. Amém. Quarta. Quando te invoco, responde-me depressa. Escuta, Senhor, minha oração. Sabedoria. Leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios. Estejamos atentos. Irmãos, vós sois o templo de Deus, vivo, segundo o que Deus mesmo disse. Habitarei e andarei no meio deles, e serei seu Deus, e eles serão meu povo. Pelo que sai de seu meio e afastai-vos, diz o Senhor. Não tocais coisa imunda, e eu vos acolherei. Serei vosso pai, e vós sereis meus filhos e minhas filhas, diz o Senhor Todo-Poderoso, depositários imundície da carne e do espírito, realizando plenamente
nossa santificação no temor de Deus. Amém. Paz a ti, leitora. Bem alto clamei ao Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Aleluia. 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 Sabedoria, fiquemos atentos e ouçamos o Santo Evangelho. Paz a todos. E ao seu Espírito. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Mateus. Estejamos atentos. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Naquele tempo, entrando na casa de Pedro, Jesus viu que a sogra dele estava de cama, de febre. Tomou-lhe a mão e a febre a deixou. Ela se levantou e começou a servi-los. Ao anoitecer, trouxeram-lhe muitos endemoniados. Ele expulsou os espíritos com a palavra e curou todos que sofriam de algum mal, para que se cumprisse o que tinha sido dito pelo profeta Isaías. Ele levou nossas enfermidades e carregou nossas doenças. Ao ver grandes multidões ao seu redor, Jesus mandou passar para a outra margem do lago. Então o escriba se aproximou e lhe disse: Mestre, eu te seguirei onde quer que fores. E Jesus lhe disse: As raposas têm tocas, e os pássaros do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. E outro de seus discípulos lhe disse: Senhor, deixa-me primeiro enterrar meu pai. Jesus, porém, lhe respondeu: Segue-me e deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus entrou no barco e os discípulos o seguiram. Amém. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Senhor, conservador de todas as gerações até o fim dos séculos, salva-nos, ó Deus, porque não existe quem seja piedoso. Amém. Senhor, tende piedade de nós e por misericórdia ouve-nos. Nós te rogamos pela paz, saúde, vida, cura, perdão e salvação de teus servos, arrependidos de seus pecados. Dá perdão para as nossas faltas voluntárias e involuntárias, pois tu és misericordioso e filântropo. Por isso te rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Senhor clemente, misericordioso, filântropo, que nos concedeu por intermédio dos santos apóstolos o poder de curar, através da oração e pelo uso do azeite santo, as doenças do gênero humano. Faze, pois, que todos aqueles que forem ungidos com este elemento divino obtenham cura para as suas doenças e deformidades, perdão para todas as suas maldades. Sim, ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, médico da alma e do corpo, nós te suplicamos, salva, santifica, cura estes teus servos, conserva-os sob a tua proteção misericordiosa, para que possamos sempre louvar e glorificar o Autor de tão grandes maravilhas e milagres. Pois a ti pertence o reino, o poder, a força e a glória, ó Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Quinta leitura. Tu, Senhor, nos guardará e nos preservará de gerações. Socorro, Senhor, pois acabaram-se os justos. Sabedoria. Leitura da segunda epístola de São Paulo aos Coríntios. Estejamos atentos. Irmãos, não queremos que ignoreis a tribulação que nos sobreveio na Ásia. Fomos maltratados muito acima de nossas forças, a ponto de termos perdido a esperança de sair com vida. Até já sentíamos como certa sentença de morte para não confiarmos em nós mesmos, e sim em Deus, que ressuscita os mortos. Ele é que nos livrou e nos livrará do tamanho perigo da morte. Dele esperamos
que continuará a salvar-nos, contando que coopereis com a oração em nosso favor, a fim de que a graça a nós concedida pelas preces de muitos seja também por muitos agradecida por nossa causa. Cantarei. Amém. Paz a ti, leitor. Cantarei eternamente os favores do Senhor. Aleluia. 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 Sofia Orfia Cosomento Agio Evangelio Irini Passi e com teu Espírito. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Mateus. Proscomem. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Disse o Senhor esta parábola: o reino do céu será semelhante a 10 virgens que saíram com suas lâmpadas ao encontro do noivo. 5 eram tolas e 5 prudentes. Pegando as lâmpadas, as tolas não levaram óleo consigo, mas as prudentes levaram reservas de óleo junto com as lâmpadas. Como o noivo demorasse, todas cochilaram e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: lá vem o noivo, saí-lhe ao encontro. Todas as virgens acordaram e se puseram a preparar as lâmpadas. As tolas disseram às prudentes: dá-nos um pouco de vosso óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não temos o suficiente para nós e para vós. É melhor irdes aos vendedores comprar. Enquanto elas foram comprar, chegou o noivo. As que estavam prontas entraram com ele para a festa do casamento, e a porta foi fechada. Mais tarde chegaram as outras virgens e gritaram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: na verdade, não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis nem o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Ainda em paz, oremos ao Senhor, que é eleição. Ampara-nos, salva-nos, tem de piedade de nós, e guarda-nos, ó Deus, pela tua graça. Amém. Comemorando a Santíssima, Puríssima, Bendita e Gloriosa Senhora Nossa, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, e de todos os santos, encomendemos mutuamente uns aos outros, e toda a nossa vida a Cristo Deus. Porque a ti pertence o poder, o reino, a força e a glória, ó Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos ao Senhor. Ó Senhor nosso Deus, que curas e educas, que levantas o humilde e tiras o miserável da sujeira, ó Pai dos órfãos e médico dos doentes, porto seguro de todos os que se encontram perdidos, que carrega as nossas dores e doenças sem sofrer, que perdoa sem rancor e não alimentas ódio, que soprando sobre os apóstolos dissestes: recebei o Espírito Santo. Ó Senhor, que redimes os pecados, que me chamaste, servo pecador, para servir a ti no santo e sublime grau de sacerdote, permitindo-me entrar no templo santificado, onde os teus santos anjos desejam ver e ouvir a tua mensagem e assistir o teu ofício divino. Ó Senhor, que me concedeste a honra de ministrar teus celestiais sacramentos e te oferecer sacrifícios pelos pecados e ignorância do teu povo. Tu, ó Rei bondoso, ouve as nossas preces e súplicas, concede a cura para estes teus servos que estão aqui, de todas as doenças, e perdoa seus pecados, ofensas e negligências. Tu, ó Senhor, que apenas tocaste a sogra do apóstolo Pedro e logo a febre a deixou, tendo ela se levantado, começou a servir-te. Lembra-te, ó Senhor, em tua clemência,
de que a inclinação do homem desde a sua infância é para o mal, e que ninguém está isento do pecado, senão tu, ó Senhor, que enviaste a este mundo para salvar a raça humana, libertá-la da escravidão de seus inimigos. Portanto, se fizeres um julgamento entre os teus servos, ó Senhor, não encontrarás ninguém sem mácula, nem eles podem te apresentar justificativa pelos seus erros. Por isso, ó Senhor, nós te pedimos, não olhai para os erros de nossa juventude, porque és a esperança dos desesperados, o descanso para os fadigados, e assim te rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Sexta leitura. Tem piedade de nós, ó Deus, por tua bondade. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Sabedoria. Leitura da Epístola de São Paulo aos Gálatas. Estejamos atentos. Irmãos, os frutos do Espírito são caridade, alegria, paz, longanimidade, afabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, continência. Contra eles estás, não há lei. Os que são de Cristo Jesus crucificarem a carne com as paixões e com concupiscências, se vivemos do Espírito, andemos também segundo o Espírito. Não cobicemos glória, vão provocando e invejando uns aos outros. Se alguém for surpreendido numa falta, vós que sois animados pelo Espírito, admoestai-o para que também não sejais tentados. Carregai os fardos uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém. Paz a ti, leitora. Feliz o homem que teme o Senhor. Aleluia. 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 Sabedoria, fiquemos atentos e ouçamos o Santo Evangelho. Paz a todos. E ao teu Espírito. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Mateus. Estejamos atentos. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Naquele tempo, Jesus foi para os arredores das cidades de Tiro e Sidônia. De repente, uma mulher cananeia, que vinha daquela região, começou a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está sendo terrivelmente atormentada pelo demônio. Mas ele não lhe respondia nenhuma palavra. Os discípulos se aproximaram e lhe pediram: manda-a embora, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: não fui enviado senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas ela veio, prostrou-se diante dele e disse: Senhor, socorro. E ele respondeu: não fica bem tirar o pão dos filhos e jogá-lo aos cachorrinhos. Ela, porém, disse: certamente, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então Jesus lhe falou: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito como desejas. E desde aquela hora, a sua filha ficou curada. Amém. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Ainda em paz oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Ampara-nos, salva-nos, tende piedade de nós e guarda-nos, ó Deus, pela tua graça. Amém. Comemorando a Santíssima, Puríssima, bendita e gloriosa Senhora nossa, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, e de todos os santos, encomendemos mutuamente uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo Deus. Se Kyrie.
Porque a ti pertence o poder, o reino, a força e a glória, ó Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Nós te agradecemos, ó nosso Deus e nosso Senhor, médico de nossas almas e de nossos corpos, ó tu que carregaste nossas dores e por tuas chagas nos salvaste. Ó bom pastor que vieste procurar e salvar tuas ovelhas perdidas. Ó tu que consola as humildes almas e dás vida aos espíritos aniquilados. Tu que curaste a mulher que sofria de hemorragia e libertaste a filha da Cananeia de Satanás, que perdoaste os devedores as suas dívidas, que curaste os paralíticos, os absolvestes de seus pecados, que fizeste o publicano crer, que aceitaste a confissão do ladrão, que carregaste os pecados do mundo e os pregaste na cruz. Com tua bondade, perdoa os pecados voluntários e involuntários de teus servos, que tenham sido cometidos com conhecimento ou por ignorância. Faz com que de seus lábios só saiam palavras de louvor e de glorificação ao teu santo nome. Estende tuas mãos para nos guiar segundo os teus mandamentos e endireita nossos pés para seguirem o caminho ensinado pelas tuas pregações. Porque tu, nosso Deus, disseste aos teus apóstolos: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados ser-lhe-ão perdoados. Daqueles a quem o retiverdes ser-lhe-ão retidos. Ouve as súplicas de teu servo pecador, porque ordenaste perdoar os caídos, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Ó perdoador de nossos pecados, com a volta dos nossos males, ó quem se alegra com o regresso dos arrependidos, a ti rendemos glória, assim como com teu Pai, que não tem início nem fim, e ao teu Espírito Santo vivificador, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Sétima leitura. Senhor, não me repreendas com ira. Tem piedade de mim, Senhor, porque desfaleço. Sabedoria. Leitura da primeira epístola de São Paulo aos Tessalonicenses. Estejamos atentos. Irmãos, vós exortarmos admoesteis os preguiçosos, alenteis os tímidos, acolhais os fracos e sejais pacientes com todos. Cuidai que ninguém retribua a quem quer que seja o mal com o mal, mas que em todo tempo façais bem uns aos outros e a todos. Viveis sempre alegres, orai sem cessar, em todas as circunstâncias, dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Jesus Cristo. Não extingais o Espírito, não desprezeis as profecias. Examinai tudo e ficai com o que é bom. Abstendente-vos de toda espécie de mal, e o mesmo Deus da paz vos conceda santidade perfeita. Que todo o vosso espírito, toda a vossa alma e corpo se conservem sem mancha para a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Paz a ti, leitora. O Senhor te responda no dia da aflição. Aleluia. Aleluia, aleluia. Sabedoria, fiquemos atentos e ouçamos o Santo Evangelho. Paz a todos. E ao seu Espírito. Leitura do Santo Evangelho segundo o evangelista São Mateus. Estejamos atentos. Glória a ti, Senhor. Glória a ti. Naquele tempo, ao passar Jesus, viu um homem de nome Mateus sentado junto ao balcão de coletoria e lhe disse: segue-me. O homem levantou-se e o seguiu. E aconteceu que, enquanto estava em casa sentado à mesa, chegaram muitos publicanos e pecadores e se assentaram com Jesus e os discípulos. Vendo isso, os fariseus disseram aos discípulos: por que nosso mestre come junto com os cobradores de impostos e pecadores?
E ele que os ouvira respondeu-lhes: Não são os que têm saúde que precisam de médico, e sim os enfermos. Ide e aprendei o que significam as palavras: quero misericórdia e não sacrifícios. Porque não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Amém. Glória a ti, Senhor, glória a ti. Ainda em paz, oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Ampara-nos, salva-nos, tende piedade de nós e guarda-nos, ó Deus, pela tua graça. Amém. Comemorando a Santíssima, Puríssima, Bendita e Gloriosa Senhora Nossa, Mãe de Deus e sempre Virgem Maria, e de todos os santos, encomendemos mutuamente uns aos outros e toda a nossa vida a Cristo Deus. Porque tu és um Deus bom e misericordioso, e a ti rendemos glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Um por um, vem aqui à frente. Os que forem para ser ungidos. Ó nosso Senhor Jesus Cristo, Santo Rei, Filho do Deus vivo e seu Verbo, que não desejas a morte do pecador, mas que se arrependa. Não sou eu que imponho minha mão sobre a cabeça dos pecadores, que a ti procuram e a ti pedem, por intermédio, perdão para os seus pecados. Mas é a tua mão poderosa que está neste Evangelho. Ó Salvador, rogamos, pois, o teu amor e misericórdia, assim como perdoaste os pecados de Davi, e por intermédio do teu profeta Natã, aceita, pois, agora, sendo a tua misericórdia, o arrependimento de teus servos pecadores, e perdoa todas as suas faltas e culpas, porque és nosso Salvador, e ordenaste perdoar os caídos no pecado, não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7. Porque a tua misericórdia é semelhante à tua majestade, e a ti pertencem o reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Agora, os que querem ser ungidos, podem se aproximar. Depois que eu ungi. Serva de Deus, Maria, seja ungida em nome do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As mãos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Do lado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dá para ela, para ela segura. Isso, ajuda. Servo de Deus, Júlio.
Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Servo de Deus, Calidomene, ungido em nome do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A serva de Deus, Giliane, é ungida em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Servo de Deus, Paulo, o diácono, é ungido em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó piedosos santos, assim como conseguistes a cura e alcançastes de nosso Salvador e perpétua fonte das maravilhosos dons, concedei aos que te suplicam a cura de todos os males, como ele vos chamou à semelhança dos apóstolos, dizendo: Eis que eu vos dou autoridade sobre os maus espíritos, a fim de salvá-los e de curar todas as doenças e enfermidades. Isto porque andastes no bom caminho e obedecestes minhas ordens. Tendo, pois, recebido estes dons de graça concedei a cura dos sofrimentos de nossas almas e de nossos corpos, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Senhora nossa, pura de toda mácula, atenda aos teus suplicantes e faze cessar todas as maldades que se levantam contra nós, e salva-nos de todos os sofrimentos, porque és para nós o único porto seguro e nossa sincera guardiã. Por isso nós tomamos a ti como nossa defensora, e não nos envergonhamos quando a ti clamamos. Atende por piedade aqueles que te procuram com fé. Alegra-te, ó Senhor, auxílio e alegria de todos nós, e salvação de nossas almas. Glória a ti, ó Cristo Deus, esperança nossa, glória a ti. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre, pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Mãe de Deus, salvai-nos. Mais venerável que os querubins, incomparavelmente mais gloriosa que os serafins, destes a luz ao Verbo de Deus, conservando intacta a glória da tua virgindade, nós te glorificamos, ó Mãe de nosso Deus. Oremos ao Senhor. Kyrie eleison. Que a bênção do Senhor, por sua divina graça e filantropia, desça sobre vós a todo momento, agora e sempre, e pelos séculos dos séculos. Amém. Ó Cristo, nosso verdadeiro Deus, pelas orações da tua puríssima e irrepreensível Santa Mãe, pelo poder da preciosa e vivificante cruz, pela intercessão das veneráveis e incorpóreas potestades celestes, as orações do glorioso profeta e precursor João Batista, dos santos e gloriosos apóstolos dignos de louvor, dos santos anárgicos e médicos, Cosme e Damião, Cirilo e João, Panteleimon e Mernelau, dos santos progenitores de Cristo Deus, Joaquim e de todos os teus santos, tende piedade de nós e salvai-nos, tu que és bom e filântropo. Amém. Pelas orações de nosso
santos padres, o Senhor Jesus Cristo, nosso Deus, tenha piedade de nós e nos salve. Amém. Recorramos a Nossa Senhora, saúde dos enfermos, que possa curar não só as dores de nossos corpos, mas também de nossas almas. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Paixão, Rogai por nós.